Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje é exercícios, resolução de exercícios envolvendo interpretação de tabelas e interpretação de gráficos. A primeira questão diz: o gráfico a seguir apresenta informações sobre o impacto causado por 4 tipos de monocultura ao solo. Para cada tipo de monocultura, o gráfico mostra a quantidade de água em litros e de nutrientes e a de nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, né, em quilogramas consumidos por hectare para a produção de 1 quilograma de grãos de soja, 1 quilograma de milho, 1 quilograma de açúcar e 1 quilograma de madeira de eucalipto. Sobre essas culturas, pode-se afirmar que a letra A diz: o eucalipto precisa de cerca, né, no caso mais ou menos 1/3 da massa de nutrientes necessários para a cana-de-açúcar se desenvolver. Vamos lá. Cana-de-açúcar é essa, a de nutrientes é essa barra, já do eucalipto, a de nutrientes é essa barra. Perceba que se você pegar essa barra aqui e dividir em 3 partes, a cana-de-açúcar consome 3 vezes mais nutrientes que o eucalipto. Então, o eucalipto precisa de 1/3, né? Eu dividi em 3. Perceba que esse aqui é mais ou menos 1/3 dessa barra aqui. Então, sim, é verdadeiro, né? O eucalipto consome, então, cerca de 1/3 da massa de nutrientes que a cana-de-açúcar precisa. A B diz: o eucalipto é a cultura que mais seca e empobrece o solo, causando desequilíbrio ambiental. Para ele ser a cultura que mais deixa o solo seco, então deve ser a cultura que mais precisa de água. E veja que não é o eucalipto, a que consome mais água, a água é essa outra barra aqui. A que consome mais água é a soja. Então, é a soja que deixa o solo mais seco, porque ela consome mais água. Então, veja que já é falsa a letra B por isso. E o eucalipto também não é a plantação que mais empobrece o solo, porque a que mais empobrece o solo é a que mais precisa de nutrientes. E a que mais precisa de nutrientes é a cana-de-açúcar, porque ela tem a barra com relação a nutrientes, ela tem a barra de nutrientes maior. E quem tem a barra com relação ao consumo de água maior é a soja. A soja é a cultura que mais precisa de nutrientes, falsa, né? A soja é a que mais precisa de água, que é essa outra barrinha aqui que é maior. A que precisa de mais nutrientes a que mais precisa de nutrientes é a cana-de-açúcar. AD. O milho precisa do dobro do volume de água de que precisa a soja. Olha só, o milho, quantidade de água é essa? Perceba que é metade da quantidade de água que a soja precisa. Então, falso, né? Aqui está o contrário. O milho não precisa do dobro do volume, ele precisa da metade do volume de água de que precisa a soja. E aí diz: a cana-de-açúcar é a que necessita do ambiente mais úmido para crescer, ou seja, a que mais necessita de água. No caso, é falsa também. Quem mais precisa de água é a soja, aqui. Então, só é verdadeira a letra A. A questão diz 2. Observe os gráficos com dados sobre o número de celulares no Brasil e responda o que se pede. A primeira aqui, ó, tem a quantidade de celulares, levando em consideração as regiões, né? Norte, Centro-Oeste, Sul, Nordeste e o Sudeste. E aqui tem a quantidade de celulares, mas de uma forma total, né? Como um todo, no Brasil. A pergunta: qual foi o crescimento do número de celulares no Brasil nos períodos indicados a seguir? Do ano de 90 até o de 95. Já que é no Brasil todo, então a gente vai olhar o segundo gráfico, que é esse aqui, ó. Nos anos 90 tinha 667, já em 95 já tinha 1.416.500. Para a gente saber quanto foi que aumentou daqui para cá, é só a gente fazer uma subtração simples. Fazer 1.416.500 menos 667.
Aí a gente vai ter a quantidade que aumentou aí de pessoas com celular dentro desses 5 anos. Então, me dá 1.415.833. Foi essa a quantidade que aumentou. Já de 1995 para 2005. Em 2005 já tinha 86.210.336. E no ano de 1995 tinha 1.416.500. Então veja, o aumento foi de quanto? Só faz esse menos esse. O aumento foi de 84.793.500. E a B pergunta qual é o total aproximado de celulares nas 5 regiões do Brasil. Você vai vir aqui nesse gráfico e fazer o total. Somar o valor do norte, do centro-oeste, do sul, do nordeste e do sudeste. Quando você somar a quantidade de celulares nas 5 regiões, você vai ver que a quantidade total de celulares nas 5 regiões é 86.210.000 celulares. Já a letra C pergunta qual das regiões apresenta o maior número de celulares em 2005 e o porquê desse fato, né? Então veja aqui na letra C, a região, para responder na letra C, a região que tem mais celulares é a região sudeste. E o motivo é por causa do tamanho das cidades, né? O tamanho das cidades e o tamanho das suas populações. Então, região sudeste. E o motivo é em virtude das grandes cidades e da população, né, que apresenta. Já a questão 3 diz: os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 aconteceram na Rússia, onde foram disputadas medalhas em diversas provas envolvendo 7 esportes. O Brasil não conseguiu medalha alguma e os 13 primeiros colocados estão na tabela a seguir. Então, tem a quantidade de medalhas de ouro, a quantidade de medalhas de prata, a quantidade de medalhas de bronze, tem o total e tem as colocações aqui dos 13 primeiros lugares. Quantas medalhas de ouro a Áustria conquistou? Então, procura pela Áustria. Olha a Áustria aqui. Conquistou quantas medalhas de ouro? 4. Então, quatro medalhas de ouro. Que país conquistou 10 medalhas de prata? Então, prata está aqui. Observe onde é que tem um 10. Está aqui o 10. Quem teve 10 medalhas de prata foi observa, o Canadá. Canadá. E a próxima pergunta diz: qual foi o critério utilizado para classificar os países em primeiro lugar, segundo, terceiro, etc. Verifique a tabela, estude a tabela, analise suas características. Ele fez o total, mas será que as colocações é feita pelo total? Não é, porque não está na ordem. Veja que tem um 26 aqui, um 25, aí depois tem um 28. Aqui também tem um 6, tem um 11, para depois um 6, um 17 ou um 15. Então, o critério de colocação não foi o total de medalhas. Agora, observe que o ouro está na sequência. Ó, 13, 11, 10, 9, está na sequência. Então, veja que o primeiro lugar é definido quem tem mais medalhas de ouro. Se alguém der empate, o segundo critério vai ser quem tem mais medalha de prata. Aí, se deu empate nas medalhas de ouro, empate nas medalhas de prata,
O critério de desempate vai ser quem tem mais medalha de bronze. Então, quando ele diz qual é o critério utilizado para classificar é esse aí, é a quantidade de medalhas de ouro, depois a quantidade de medalhas de prata e depois a quantidade de medalhas de bronze. Nessa ordem, certo? Nessa sequência. A letra D diz: Alemanha e Holanda conquistaram a mesma quantidade de medalhas de ouro. Por que a Holanda ficou em quinto lugar e não a Alemanha? Agora observe lá Holanda e Alemanha. Vamos comparar. A Holanda está aqui e a Alemanha está aqui, ó. Deu empate nas medalhas de ouro. Mas por que que a Holanda ficou em quinto lugar? Porque ela tem mais medalhas de prata do que a Alemanha. Então você vai responder lá. Eu vou ditar e você vai anotar aí a resposta, certo? Então, o motivo é porque a quantidade de medalhas de prata da Holanda, né, é maior do que a quantidade de pratas da Alemanha, né? Já que o ouro deu empate, aí vai olhar as de prata para fazer o desempate. E com relação às de prata, a Holanda tem mais, né? A outra pergunta diz: se a Holanda tivesse conquistado mais uma medalha de ouro, ela ficaria em quarto lugar? Vamos ver. Veja só, pessoal, se a Holanda tivesse mais uma de ouro, ela ia agora ter 9 medalhas de ouro. Aí aconteceu o quê com a Holanda? Ela ia empatar com os Estados Unidos. Aí o meu segundo critério seria olhar para as medalhas de prata para ver quem tem mais. Aí olha só, olhando aqui, Estados Unidos e Holanda, prata, a quantidade de medalhas de prata é a mesma. Aí seu terceiro critério de desempate seria as de bronze. Aí veja que os Estados Unidos têm mais. Então, quem ia ficar em quarto lugar continuaria sendo os Estados Unidos. Ou seja, a Holanda, se tivesse mais uma medalha de ouro, ela ia continuar nessa posição aí, né? No quinto colocado. Então, não, né, certo? É a resposta ditada aí para vocês anotarem. Então, não, pois a quantidade de medalhas de bronze dos Estados Unidos é maior que a quantidade de medalhas de bronze da Holanda. Continuando, é, pergunta: se a China tivesse conquistado mais uma medalha de ouro, sua classificação seria alterada? Vamos ver. A China, tá aqui a China. Se ela tivesse mais uma de ouro, aqui não seria 3, seria um 4. Então, peraí. Vamos ver se ela conquistasse mais uma de ouro aqui, não seria um 3, seria um 4. Ok. Mas observe, vamos ver. Ela ia dar empate com a Áustria, a França e a Polônia. Aí a gente ia checar as de prata. As de prata, perceba que a Áustria tem mais, depois a França. Aí, ó, tá vendo? Ela subiria uma colocação. Ela viria para cá, ó, porque aqui só tem um e a China tem 4. Então ela subiria para a 11ª colocação. Então, sim, na letra A, ela ia alterar a sua classificação, ela ficaria no 11º lugar, né? Então ficaria com o 11º lugar. Já a F diz assim: se o critério de classificação fosse o total, se o total de medalhas, quais seriam os 5 primeiros colocados? Então vamos olhar o total e ver quem tem a maior quantidade de medalhas. Veja, primeiro lugar continuaria sendo a Rússia, porque ela tem 33. Então continuaria sendo a Rússia o primeiro lugar, já que ele quer os 5 primeiros, então vamos ver. Primeiro seria a Rússia, primeiro lugar.
Depois, ó, tem 26, 28, pronto, 28, perceba. Esse é o primeiro. O segundo, quem tem 28 é os Estados Unidos, então o segundo lugar seria dos Estados Unidos. O terceiro lugar, quem seria? Terceiro lugar, a próxima quantidade maior é essa daqui, ó. Terceiro lugar seria Noruega. Observe que o quarto lugar já seria Canadá. Então vamos colocar lá, Noruega e Canadá. Noruega, Canadá. E o quinto e último lugar, de quem seria? Vamos observar. O próximo maior que tem aqui é a Holanda. Então, a Holanda seria o quinto lugar. Então, esse seria o ranking, os cinco primeiros colocados. Se o critério de escolha, né, o critério de classificação fosse o total de medalhas. Observe o gráfico a seguir e crie uma situação que apresente seus dados como resultado. Lembre-se, de formular o problema e apresentar a tabela. Aí o gráfico já está aí. Para fazer essa, você ia pegar os dados do gráfico e montar uma tabela. O problema podia ser quantos sanduíches você vendeu em um dia, tipo, quantas fatias de bolo, tipo, quantos pedaços de bolo, aí tem 10. Ah, quantos pedaços de cachorro, quantos cachorro-quente tem 2, quantas porções de batata frita tem 8, quantos hambúrgueres tem 10, quantas pizzas 12. Poderia formular um problema desse tipo, que foi registrado em um gráfico, em uma tabela, quantidade de lanches, né? A quantidade de lanches vendido em um dia. Pronto, você poderia fazer isso. E formular o problema com base nesse, nesse gráfico, que está aberto porque não tem título, mas você poderia ver, uma das saídas poderia ser essa. Certo? Então, vocês fiquem à vontade, façam aí cada um do seu jeito a questão 4, contanto que o gráfico base, o gráfico tema seja este. A questão 5 diz: segundo as considerações da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, durante o ano de 2017, as infrações mais recorrentes no trânsito foram excesso de velocidade, farol baixo desligado, ultrapassagem em local proibido e dirigir sem dispor de carteira nacional de habilitação. No total, 5.853.185 autos de infração foram registrados em todo o Brasil. Tem aqui as posições, tipo, primeiro lugar. Primeiro lugar foi por excesso de velocidade e tem aqui o número de casos, né? O número de vezes que isso aconteceu. E em segundo lugar, nós tínhamos farol desligado durante o dia, também tem um número aqui de infrações, a quantidade de infrações. Então tem aí os 10 principais, os 10 primeiros problemas, né, mais recorrentes no trânsito, as 10 principais infrações, e tem aqui o número de situações, o número de casos registrados para esses tipos de problemas aqui. Em primeiro lugar, perceba que está o excesso de velocidade, e em décimo lugar está aqui passageiro sem cinto de segurança. Com base na tabela, responda. É possível concluir que as multas por excesso de velocidade, vamos ver. Por excesso de velocidade, a gente tem mais de uma aí, ó. Por excesso de velocidade, tem este daqui, tem esse também, ó, por excesso de velocidade. Se a gente somar esses dois, vai dar 28, aliás,
Deixa eu anotar aqui. 282.8823. Ou seja, 2.828.223 infrações com relação à multa por velocidade. Aí ele quer saber, ele pergunta se esse valor aqui diz assim, é mais da metade do total de infrações aplicadas no ano. Vamos ver, a gente vai precisar calcular o total aí na tabela, que é o total de multas, e depois dividir por 2, para ver se dá maior ou menor do que esse valor aqui. Então, quem é o total? A gente vai ter que somar isso aqui tudo, ó. Somar tudo aí que está na tabela. Então, gente, o total de multas você pode encontrar fazendo a soma aqui de todos os valores, ou observe que a questão deu o total de multas, tá aqui, ó. No total, 5.853.185 foi o total de infrações que teve. Se ele quer saber se esse valor é maior ou menor que a metade do total de infrações. A metade do total de infrações, você vai pegar este valor aqui e dividir por 2. Se você pegar esse valor e dividir por 2, vai dar esse valor aqui e vai ter resto na divisão, né? Vai ter resto na divisão também, porque não dá para dividir, né? Vai ficar assim. Enfim, mas observa, esse valor é menor do que esse. Então, o excesso de velocidade não é mais do que, é quase a metade, mas não é a metade. Então, não, né? Então, a soma de multas por velocidade não é mais do que a metade do total. É um pouco menos da metade do total de infrações, certo? Então, você responde aí que as multas por excesso de velocidade não são mais da metade do total de infrações aplicadas no ano. Na sua opinião, que outros dados da tabela chamam a atenção, né? Que acesso por velocidade é algo que a gente já está bem ciente, que é o dos que mais tem multa, dos que tem mais infração é esse. Mas será que tem algum outro que se destaca assim em ter um valor tão alto, né? Porque só por excesso de velocidade dá quase metade do total de infrações, né? Então é um número que chama a atenção. Quase 50% das infrações é por excesso de velocidade. Aí aqui pergunta se, na sua opinião, se tem algum outro dado muito, muito, muito em alto assim, né? Se tem algum outro dado na tabela que chama bastante atenção. Você acha que a aplicação de multas pode tornar o trânsito melhor? Justifique sua resposta. Então, gente, essa resposta aqui, ela é pessoal, né? Vai de acordo com a sua opinião. Mas observe que outro dado aqui que é bastante alto é esse, que é o farol desligado durante o dia. É um que também foi bastante alto o valor, se você for comparar com os outros, né? Esse aqui é bastante alto também. A B diz: utilizando as informações da tabela, um grupo de alunos construiu o seguinte gráfico para apresentar um complemento. As 10 infrações mais recorrentes. Ainda colocou aqui tá aqui do primeiro ao 10º, olha só como é que está o gráfico. Fez um gráfico que a gente chama de que esse gráfico? Gráfico de colunas ou gráfico de barras. O gráfico de barras foi a melhor escolha para representar essas informações? Você acha que foi, né? Será que o gráfico de linhas ou o gráfico de setores ficaria melhor? Né? O gráfico de linhas poderia ser uma boa também, mas o gráfico de setores talvez fosse ainda uma sugestão ainda melhor do que o gráfico de linhas. Os três gráficos servem, mas o gráfico de setores seria melhor.
porque você poderia apresentar uma outra perspectiva que seria utilizar a porcentagem. Você ia calcular a porcentagem, né, e apresentar a porcentagem de todos eles no setor. Então, pelos tamanhos das fatias, né, que ficasse, pelo tamanho dos setores que ficassem no gráfico, ia ficar bem visível, assim, bem em destaque qual é a infração que acontece mais, qual é a infração que acontece menos. Então, gente, por hoje é só. Essa era a discussão, né? Correção dos exercícios com relação a tabelas e gráficos, revisar um pouco, discutir um pouco também, né? Então, se cuidem, um abraço e até a próxima aula.